Você é uma pessoa distraída? Você tem dificuldade de manter a atenção? Começa a ler um livro e depois você já nem lembra o que leu? Sai de casa, não sabe se trancou a porta? Estamos passando por um momento de hiperexposição a estímulos e aí o nosso foco, a nossa concentração tem caído muito. Isso apresenta prejuízos para a nossa saúde mental, para o nosso dia a dia e para a nossa rotina do trabalho. Para discutir esses temas, eu vou falar aqui com Marcelo Otero, que ele é especialista no desenvolvimento de gestores e executivos há mais de 10 anos e também é o CEO da Bloom, conhecimento que gera desenvolvimento. Obrigado pela presença, Marcelo. Prazer, obrigado pelo convite. E falarei aqui também com Aline Sostag, ela que é instrutora de Yoga e Mindfulness. Também vai falar tudo sobre atenção plena. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. E o momento presente, né, ele também é traduzido aí num estudo do Harvard Business Review, que mostra que 31% da geração Z se sente desconfortável sem ficar olhando o telefone a cada 30 minutos. E que pelo menos um quarto desse público fica mais de 10 horas ligadinho no celular. Isso, claro, causa uma série de prejuízos à nossa atenção e à nossa performance também profissional. E sobre o foco, sobre a atenção plena e sobre como amenizar os impactos dessa vida tão corrida e que nos deixa tão distraídos, é que a gente vai falar logo agora após a vinheta. Sejam bem-vindos novamente para falar aqui sobre foco. E aí eu já queria entender um pouco mais, Marcelo, como que o foco, a distração, como que isso está prejudicando a atividade profissional? Bom, eu acho sempre importante quando a gente vai falar desses temas, porque foco tem uma questão parecida com a ideia de liderança, aquelas palavras um pouco chave que dá a impressão que a gente sabe exatamente do que se trata, né? E quando você fala o que é manter foco, pode ser várias questões. Então, eu gosto muito de uma premissa ao abordar esses assuntos, que é até uma premissa do filósofo grego Aristóteles, que diz, olha, toda sabedoria começa na correta definição dos termos, né? Então, o que é foco? Acho que essa é importante. Vamos definir exatamente o que é foco, até para a gente conseguir determinar o que dificulta e o que não é. Podemos pensar, talvez, de uma forma biológica inicialmente, né? Penso que foco é a capacidade de manter a atenção orientada para uma atividade intencionalmente durante um bom tempo. Faz sentido? Penso que cabe bem. Boa definição. Tá. Atenção é uma coisa interessante para a gente pensar. Não é assim... Primeiro, já se sabe, se formos pensar juntos aí, que essa é a grande moeda do momento que a gente vive. Então, talvez, alguma coisa que já nos comece a dizer qual que é a dificuldade, inclusive profissional, do que é o foco, é o quanto a nossa atenção está constantemente sendo disputada por todas as, sejam ferramentas, e lógico que a gente pode entrar nessa linha das redes sociais, etc., como você muito bem trouxe sobre a geração anterior, mas também as demandas profissionais, pessoais e familiares, em que hoje isso acaba nos dividindo e nos deixando um pouco difusos. Então a primeira coisa, o quanto tempo a gente consegue manter a atenção em certa atividade, penso que é o ponto de partida. O outro eixo é o que nos gera distratores, que são, vamos dizer, demandas emocionais. Pode ser uma falta de treino que nos dificulte manter o foco. Que penso que a Aline vai conseguir falar disso de uma forma maravilhosamente bem para nós. Mas a primeira coisa, para a gente entender o que é foco, é entender quais são os movimentos pregressos que determinam a nossa atenção. O que nos chama a atenção? Quando você me fala isso, essa é a impressão que está por trás. O que me chama a atenção é um momento de experimentar prazer diante de uma dificuldade, e isso acaba me tirando o foco da produtividade profissional, e é algo que a gente percebe muito acontecendo com essa nova geração. Não, vou ter só um picozinho de dopamina aqui, vou ver só uma coisa interessante e eu volto. Ou não, além disso, tem alguma necessidade emocional que eu estou experimentando? Eu talvez esteja falando um pouquinho demais, mas a gente fica muito animado com esses convites. Fique à vontade. Mas a gente se lembra de um atendimento que estávamos fazendo recentemente de uma pessoa que estava passando por luto e queria manter o foco profissional. Poxa, peraí, talvez isso não seja possível ou realista na intensidade que ela gostaria. Então, eu penso sempre, primeiro, sabendo o que é foco, nós temos que entender que tem estratégias para todos, para a gente ver essas distrações, e estratégias particulares, dependendo do momento. Não é isso?
E existe também um movimento, um pensamento errôneo de que nós sejamos multitarefas, né? E na verdade o cérebro humano ele não é projetado para fazer várias tarefas ao mesmo tempo com maestria. Por isso o foco é tão importante e hoje a gente vive uma sociedade de dispersos. Aline, se trata de mindfulness, que entendo que tem toda uma relação com esse tema. Você pode falar um pouquinho mais o que é o mindfulness? Claro, e exatamente na fala do Marcelo me veio muito a definição de mindfulness, que também a gente chama aqui mindfulness em inglês, mas para nós atenção plena, que é você estar presente de forma intencional, sem julgamentos. Essa é a definição mais básica, mais fácil de compreender mindfulness. Então, é justamente perceber o quanto, como você citou no início, eu quero ler um livro, aí eu começo a ler determinada página, mas aí vem um pensamento, eu me distraio, e aí eu estou na terceira página, não sei mais o que estava escrito nas páginas anteriores. Então, essa questão do foco é diretamente ligada ao mindfulness, a desenvolver essa capacidade de perceber as distrações da mente, que são inúmeras, como você trouxe também, Marcelo, e escolher de forma intencional. Então, trabalhar a atenção plena, desenvolver essa característica, é você lidar, a perceber que eu me distraí em determinado momento e eu ter a capacidade de trazer a minha atenção de volta para o que eu estiver fazendo. E isso vai fazer com que eu desenvolva, com que eu esteja mais focado no que eu estiver fazendo. Independente da experiência que eu estiver vivenciando naquele momento, é natural, a mente se distrai. Mas a gente começa a conseguir perceber a distração da mente mais rápido. Logo que ela se distrai, eu percebo que eu distraí e eu escolho. Opa, deixa eu voltar, porque é importante para mim, para o meu foco, no caso, né? Esse é um ponto excelente, porque o primeiro movimento para tentar voltar ao foco é ter a consciência que você perdeu o foco. Né? E pela sua fala, acredito pela fala do Marcelo também, a gente pode concluir que ter foco, ter atenção plena, é algo treinável. É por aí? Existe um método para isso? Eu penso que sim, e talvez a própria Aline possa falar bastante sobre esse método. E a gente pode perceber, talvez até por um raciocínio, eu nem sempre gosto dele, mas um raciocínio negativo. Né? Você falou da pesquisa da Harvard Business Review, que eu achei muito interessante. Já se sabe que a geração que está entrando no mercado de trabalho tem um attention span, um tempo de atenção muito curto agora, em função de vários treinos repetidos em ferramentas eletrônicas que acabam permitindo com que eles mudem a atenção constante, né? Já se discute isso, acho que isso não é grande novidade, que o TikTok é algo que faz isso muitas vezes. Você passa o tempo inteiro. Então, o esforço... E quando vê a vida que passou, né? Exatamente. Acaba se desligando, se distanciando, uma coisa muito focada. E aquela constante reforço e retomada de atenção para alguma outra coisa que seja mais prazerosa pode dificultar. Porque uma das coisas que a gente percebe muito, que não é muito desafiador manter o foco em coisas que são gostosinhas, vamos dizer assim, prazerosas. O difícil é manter o foco em coisas que nos demandem um esforço cognitivo ou emocional significativo. E se você não treinar isso, você não vai conseguir efetivamente caminhar. Se eu fosse trazer uma definição clássica, eu acho que é uma base interessante para discutir isso, né? Classicamente, vamos pensar, o ser humano se dividiria em 3 blocos, né? Assim, a gente tem a nossa escolha, que eles chamam de vontade, a gente tem o intelecto e a gente tem os nossos afetos, as nossas emoções. E esses afetos podem ser por coisas próximas ou por coisas difíceis. Coisas próximas agradáveis ou coisas difíceis distantes, né? Que tem todos os nomes muito bonitos, rebuscados, apetite, concupiscível, irascível, etc. Mas o segundo, de lutar pelo distante, é o que nos permite manter o foco quando a gente começa a se distrair. E isso é algo que a gente precisa aprender ao longo da nossa maturidade. Não é algo que nos é dado porque a gente nasceu. A gente precisa aprender a usá-lo de uma forma mais intencional. E se existem desafios, isso vai ficando cada dia mais complicado. Principalmente quando você tem aí uma ferramenta que é metódica em servir para te distrair de fato, né? Porque fazer o que dá prazer é muito gostoso. A gente quer a todo momento. Sim. E o celular e os aplicativos, eles já são programados para isso. Né, para gerar notificações, gerar impulsos, para que a gente fique sempre aflito com aquela sensação de
fear of missing out, né? O que eu estou perdendo aqui? Eu preciso olhar a notificação, porque toda vez que você clica naquela bolinha vermelha, ela sai de cena, né? Seu sistema dopaminérgico atua. E aí você sente aquela dose de prazer, aquela dose de bem-estar, mas que é uma dopamina muito fraca, né? Uma dopamina muito fácil de conseguir, mas que ela também vai embora com muita facilidade. E o grande desafio é isso, é você manter uma disciplina para progredir, inclusive aonde você não gosta. Porque a vida de adulto é essa, a gente não faz só o que gosta, a gente faz o que precisa ser feito. E trazendo também com relação ao que você trouxe, né, uma outra pesquisa, logo quando eu iniciei a minha formação de Mindfulness, acredito que essa pesquisa foi por volta de 2015 em Harvard também, que a nossa capacidade, a capacidade geral da população era de sustentar a atenção por 8 segundos, naquela época, em 2015. Então, essa pesquisa depois ela não foi refeita, acredito que por conta da pandemia, alguma coisa assim, mas eles tinham uma estimativa que essa capacidade de sustentar a atenção de 8 segundos cairia para 5 segundos. E hoje, se você observar, o YouTube, por exemplo, os anúncios caíram para 5 segundos. Então, tem toda uma pesquisa. Então, o que isso quer dizer? Que por 5 segundos eu consigo prestar atenção em algo. Dali vem um pensamento ou uma distração, e aí eu me distraio. Quando eu percebo que eu me distraí, que foi o que você também trouxe, Bruno, que a gente só consegue voltar quando eu percebo que eu me distraí, aí eu volto, sustento a atenção por mais 5 segundos. Na pesquisa era 8 em 2015, hoje provavelmente por 5, aí eu me distraio de novo. Ou seja, nós estamos da mesma forma que o mundo está preparado para nos distrair com esse excesso de informações, existe também, que foi a pergunta que você fez, uma forma de treinar essa capacidade. Nós todos nascemos com essa capacidade de prestar atenção, de estar focado. Então, quem tem criança em casa é muito fácil observar, porque as crianças são os maiores mestres da atenção plena. Como uma criança sabe estar no momento presente, né? Então, nós já tivemos essa capacidade e a vida nos conduziu para esse excesso de informações, de estímulos e tudo mais. Então, existe sim como treinar. E é exatamente com isso que eu trabalho. Existe um programa, que é o Programa de Atenção Plena, que é desenvolvido em 8 semanas. Existem formas de você treinar essa atenção plena de uma forma muito simples no dia a dia, tomando um simples copo d'água, ao tomar banho, ao escutar uma música, ao conversar com alguém. Então, existem várias formas muito simples e eficazes para a gente utilizar no dia a dia. Vamos explorar todas essas formas aqui hoje. E é muito interessante isso que você falou, né? Porque se a nossa atenção ela se prende por 8 segundos, por 5 segundos, isso representa uma enorme perda para a nossa vida diária, né, vida pessoal, mas também para a atividade profissional. Né? Tem um dado também que aponta que quando alternamos entre uma atividade e outra, atenção em uma atividade e outra, nosso cérebro leva até 20 minutos para voltar ao estágio inicial em que estava, de atenção. Então, a pessoa começa a fazer uma tarefa e ela vai ver o celular, se dispersa com o telefonema, se dispersa com alguma outra coisa. Para ela voltar de onde ela estava, ela gasta até 20 minutos. Isso impacta sobremaneira na produtividade e acaba por gerar também uma ansiedade maior, um estresse maior, né, uma série de outros conflitos que podem ser mitigados se a gente tiver essa metodologia, essa prática, essas técnicas para voltar à atenção plena, né? Tentar sair um pouco desse mundo de distrações. Marcelo, e com foco, com a concentração, você que trabalha com líderes, com grandes executivos, o que as grandes empresas, os grandes líderes fazem e o que você me aconselha eles a fazerem para estar cada vez mais focados? Olha, acho que tem duas formas da gente abordar esse assunto. Né? Uma delas é instrumental, a outra forma é como a pessoa funciona ou quais são os propósitos dela. Né? Em termos instrumentais, eu gosto muito da abordagem da Franklin Covey. A abordagem da Franklin Covey tem uma premissa muito interessante quando se trata de gestão de tempo, que já é até uma inversão. Fala assim, olha, a gente não faz gestão do tempo porque a gente não consegue aumentar o tempo que nos é dado, 24 horas se quiser. Né? O que você faz é a gestão de prioridades e de investimento de energia no que você vai fazer. Mas existe toda uma técnica para verificar o que é urgente, o que é importante, que é uma matriz muito bacana, que por curiosidade veio do presidente o Eisenhower americano, muito bacana. Isso geralmente na abordagem instrumental ajuda bastante, porque você começa a retirar o que a gente chama de distratores, porque uma das dificuldades de manter o foco é os distratores, né?
Agora, tem uma outra coisa muito importante, que eu acho que vai muito ao encontro do que a Aline trouxe, que é a presença, de fato. Assim, você pode até eliminar os distratores, mas isso não necessariamente garante que você estará presente no que você está fazendo. E penso que parte da presença tem a ver também com um trabalho de você entender o que você busca diante da sua realidade, sua atividade profissional. Aqui eu tomo muito cuidado para não entrar na ideia de propósito de forma um pouco prematura, porque eu vejo que algumas situações têm se usado de uma forma muito prematura. Todo mundo tem que ter um propósito. Às vezes a pessoa acabou de formar, ainda nem começou a trabalhar, você já tem que ter um propósito de vida. É uma pressão muito grande para alguém que às vezes não tem grandes referências ainda. Se encontrou, estamos juntos, mas nem todo mundo vai ter essa condição diante da sua realidade. Mas uma jornada para encontrar o que é valor, o que é significativo, a tolerância à frustração e o exercício do sacrifício, porque trabalhar tem a ver, eventualmente, com se sacrificar de fato. E a pergunta é, para o sacrifício valer a pena, tem que ter um motivo. E aí é o problema muitas vezes. Se você às vezes já tem as ferramentas, mas a pessoa não tem clareza do porquê fazer certos sacrifícios, buscar o que é prazeroso vai ser muito mais tentador. Eu gosto muito de uma abordagem que fala neurologicamente, falando, olha, a gente tem energia atencional para manter o tempo que a gente quiser, inclusive com pouco sono, se você for preciso. Mas o problema é que os nossos afetos, a nossa interpretação afetiva da realidade começa a desbalancear a ponto de você perder a atenção de uma coisa e começar a priorizar a outra. Então, vamos lá, eu estou assistindo uma aula, de repente aquela aula é fantástica. E você consegue ficar até meia-noite, ouvir um vídeo, você fala, tu viu um podcast, nossa, que coisa excepcional, eu vou dormir, não dorme, vou dormir, não dorme. Você fica ali muito tempo focado. Por quê? Porque aquilo te mobilizou emocionalmente e aquilo te fez prestar atenção naquilo durante muito tempo. Mas em algum momento as outras coisas começam a ter um pouco mais peso, meu cansaço. E se aquilo que eu estou fazendo não tiver uma conexão significativa com o que eu estou buscando, a probabilidade é que mesmo bem instrumentalizado, eu não consiga manter o foco. Então, geralmente, quando se trata de líderes, nós buscamos abordar as duas coisas ao mesmo tempo. Preciso da ferramenta, que às vezes você tem uma pessoa de 20 e poucos anos, assim, ele não treinou. Veio aí geração TikTok, o cara tem uma dificuldade. Olha, não, eu fico de saco cheio quando começa a falar, eu desligo, começo a pensar em outra coisa. Esse é um cenário. Outro cenário, às vezes a pessoa até consegue, mas não vê por quê. E aí, vamos dizer assim, usando no mineirês, a porca torce o rabo, que é um pouquinho mais complicado. Mas é possível também, a gente buscar isso. Dar sentido às situações, dar significado ao que a gente faz, faz total diferença nesse processo. Sim. Até para que sejamos estimulados a nos manter naquele caminho, a buscar aquilo, mesmo com as adversidades, e a tentar voltar o foco, né, ao que precisa ser feito, mesmo diante de dificuldades, de dores, de sofrimento, né? E esse sentido é muito bacana a gente abordar esse tema. Eu me lembro aí daquele filme Clique, em que a pessoa estava insatisfeita com a vida, acha um controle remoto mágico e ele acaba pulando várias partes da vida dele, e aí ele só se dá conta de que pulou momentos importantíssimos e preciosos quando ele os perde. Então ele não via sentido naquilo. Claro, isso é uma grande alegoria, e depois ele volta para resgatar esses bons momentos. Acredita, Aline, que a atenção plena também está vinculado a isso. A gente viver o momento de hoje e buscar prazer e sentido no café da manhã, na água, na convivência com os filhos, no ar que a gente respira, claro, no trabalho, no convívio com os colegas, em tudo, né? E me chama muita atenção o que a gente tem conversado, o quanto o mundo externo tem solicitado a nossa atenção, roubado, nos sequestrado, né? Mas a gente tem que lembrar também que existe o mundo interno, que é o mundo dos nossos pensamentos, que é o mundo de pensamentos de pessoas que às vezes são motivadas, às vezes não. E isso, pelo que eu vejo na minha experiência profissional, é o que mais tem gerado as inquietações. Então não é só o mundo aqui fora que está nos roubando a nossa paz, mas o mundo interno. E essa questão que você colocou, Marcelo, da presença, né? E que você trouxe agora também, da gente começar a estar mais presente nos pequenos momentos, valorizar os pequenos momentos que não são pequenos. E que, de repente, como você citou esse filme, que eu ainda não tive a oportunidade de assistir, mas me interessei, perceber o quantas coisas podem ter valor, são importantes, e a gente está perdendo a oportunidade de estar ali naquele instante.
E quanto a isso, eu acho importante trazer essa questão do funcionamento da mente. Como que a mente trabalha no sentido de produzir pensamentos? Muitas pessoas acham que vão buscar vão encontrar uma quietude, uma paz interior, de fechar os olhos, de meditar. E quando elas fecham os olhos, buscando, vou me acalmar, ela encontra só turbulência, porque a cabeça dela não para. Muito excesso de estímulos externos que vão se reverberando internamente, vão trazendo inquietações, vão se manifestando por sensações físicas, coração disparado, sudorese, medo, ansiedade em excesso, que vai se manifestando de várias formas prejudiciais ao corpo, né? E, enfim, então entender que a mente produz pensamentos, e que nós estamos numa geração que tem produzido cada vez mais a nossa mente produz muito pensamento, e a gente não briga com esses pensamentos, mas a gente pode aprender a direcionar a atenção para o que realmente é importante, a escolher onde eu vou colocar o foco da minha atenção e fazer ser a minha realidade, né? Construir a minha realidade com base no que for importante. E, ao mesmo tempo, se eu começo a adquirir essa capacidade de perceber os meus pensamentos, a qualidade dos meus pensamentos, eu começo a conseguir afastar aqueles pensamentos que a minha mente cria, porque eu não tenho como controlar os pensamentos que são criados pela mente. Dentro do contexto do mindfulness, da atenção plena, a gente considera que a mente, ela é um órgão do corpo, assim como o coração, por exemplo, e que eu não tenho controle. Eu não tenho controle, eu não comando o coração, está batendo, agora para um pouquinho. Não, a mente é a mesma coisa. A função da mente, para nós, no contexto de mindfulness, é produzir pensamentos. Mas tem como nós aprendermos a lidar com esses pensamentos. E quando eu percebo vou usar assim, a minha linha de pensamento, se eu sou uma pessoa mais positiva ou mais negativa, se minha mente produz pensamentos que me levam mais para positividade ou para negatividade, é importante a gente perceber isso. Para onde que a minha mente está me direcionando? Para onde que os meus pensamentos estão me levando? Para que eu possa ter um controle maior. E assim, buscar recursos, né, para estabelecer a minha saúde mental. Aline, isso é de uma grandeza tamanha, porque eu acho que isso é uma grande dor de boa parte da sociedade. Sim. As pessoas se entregam nesses estímulos externos, às vezes para correr da realidade interna. Exato. Então, muita gente, quando fecha os olhos e volta para dentro, e aí ele conhece um mundo que ele não queria conhecer, que ele tem contato com ele mesmo. Eu ouço muito isso. Não, meditar não é para mim, eu não consigo meditar. Quando eu ouço uma pessoa dizer assim, para mim, ela não entendeu o que é meditar. Tem pessoas que acham que meditar é deixar a mente em branco. Não é. A mente não fica em branco. Ela não vai parar de produzir pensamentos, mas você tem como aprender a escolher, a perceber o pensamento e escolher trazer o foco e atenção porque você está vivenciando. Se eu estou conversando com vocês aqui agora, eu me distraio, passa um pensamento, eu lembro de alguma coisa, às vezes uma fala do Marcelo me distrai, me lembra algo. E aí eu percebo, opa, deixa eu voltar para cá. Então é essa escolha, a mente vai se distrair. Mas então quando eu estou num processo de meditação, de buscar a paz, a calma interna, que todos nós temos, a gente precisa acreditar que todos nós temos algo aqui dentro que nos acalma. E quando eu estou nesse processo de meditar, a gente chama de prática formal, a mente vai se distrair, mas eu tenho um foco. Eu escolho, por exemplo, eu vou tentar entrar um pouquinho nisso. A gente, quando senta no processo da meditação, eu escolho uma âncora, que pode ser a minha respiração, o meu corpo, alguma sensação do corpo, escutar os sons, por exemplo. E, enfim, então eu estabeleço uma âncora, que é o foco da minha atenção, que é o que vai me ajudar a sustentar a atenção, e dali eu vou marcar 5 minutos, 10 minutos, meia hora. Para quem está começando, no máximo 5 minutos está bom. E ali eu vou perceber que a minha mente se distrai, mas o meu foco é a minha respiração, eu volto para a respiração. Passou, vamos pegar a média mundial, 5 segundos, eu me distraio de novo. Opa, distraí, volto para cá. Esse é o treino. E é como quando você vai na academia, se você quer ter um bíceps tal tamanho, grande, você tem que fazer as flexões de braço. É um treino. Sim. Então, fazer esse exercício de perceber a distração e retornar, isso é o que vai fazer você fortalecer o músculo da atenção e ser capaz de ter todo esse foco, né? Então, sim, é uma forma de você trabalhar internamente, com as nossas próprias inquietações mentais. Isso me lembrou do livro Arte Cavalheiresca do Mestre Zen, acho que é esse o nome, em que ele aborda, inclusive, o Zen Shi. Shi é a mente, o Zen é o que sobra, né? É toda a distração, é todo o restante. E que no livro ele conta, né,
faz toda uma analogia ao arqueiro, né? Então é um mestre treinando o arqueiro, e durante todo o treino ele faz com que o seu liderado, o seu aluno, ele foque no processo. Ele sabe então qual que é o objetivo, ou seja, o motivo, onde ele quer chegar, mas que ele tenha maestria no processo e consiga ter atenção plena naquele processo, excluindo tudo que sobra da mente. Então, ao focar no processo, ele também consegue ver o progresso diário, que às vezes as pessoas estão tão ligadas num resultado lá na frente, mas é um resultado que pode demorar meses ou anos para chegar, e quando ele não chega, se dispersa, mas tem um foco no processo, em fazer um movimento bem feito, ter a concentração bem feita, em cima disso que você falou, dizer não. Dizer não, fazer escolhas conscientes, racionais, intencionais, e dizer não para todo o resto. No mundo corporativo não é diferente, né? Toda empresa tem meta, todo profissional tem seus desafios, e todo profissional também tem o seu processo diário. E trabalhar esse processo, curtir o processo, viver o processo plenamente, também pode potencializar bons resultados. Com certeza, e assim, pensemos em ansiedade. Sim. Então, estamos falando bastante sobre uma grande crise de ansiedade, e realmente isso é pertinente, mas eu gosto muito de uma abordagem da TCC para tratar de ansiedade, da terapia cognitiva comportamental. Perfeito. Que nos ajuda a entender, não é simples assim, mas eu acho que ela é bem útil, bem didática. Ela fala, olha, ansiedade é uma conta matemática, do quanto você vê o tamanho do desafio versus o quanto você vê a sua condição para lidar com aquele desafio. Se essa distância for positiva para as suas competências, você está tranquilo, talvez você não vá sentir ansiedade, talvez sinta até tédio, se essa diferença for muito grande, que entra até em outras ideias, na ideia do flow, etc., mas que a gente pode falar logo em seguida. Mas se o desafio for muito maior do que a sua condição, você vai entrar em ansiedade. Então, o que a gente percebe muitas vezes, para quem está lidando com metas e coisas muito desafiadoras, quando você começa a se orientar para o processo, e principalmente para aquele pedaço do processo que lhe é possível realizar dentro daquele período de tempo, você consegue diminuir a ansiedade e se orientar mais. Mas é uma coisa interessante, e penso que a gente pode conectar essas duas coisas, aproveitando que a Aline trouxe, porque muitas vezes, ao parar para fazer isso e olhar para o processo, mas olhar para si mesmo, a gente acaba tendo que se reconciliar com as próprias questões. Que é parte do que você falou. Olha, às vezes a pessoa até olha para o processo, mas está correndo, e está correndo para não parar e refletir sobre o que está acontecendo dentro da cabeça dela, né? Isso é uma coisa muito preocupante, porque vamos supor que a gente trabalhe uma pessoa para ter muito grande foco, e ela até consiga, mas ela aprenda a ter foco como uma saída muito interessante para não lidar com as próprias questões. Então ela está insatisfeita. Exatamente. Isso é uma coisa muito que me preocupa bastante. Lógico, melhor que tenha foco e consiga fazer isso do que não tenha foco nenhum. Mas eu penso que um eixo, e isso que a gente entende que é muito pertinente, e tem a ver com a nossa visão até de ser humano. Nós precisamos alinhar essas três coisas, porque o foco tem a ver muito com o exercício da nossa vontade em realizar certa coisa. E às vezes a gente pode ser meio tirano consigo mesmo. Do tipo, vou manter o foco, vou mandar em mim mesmo, mas, assim, em algum momento o seu elemento emocional ou cognitivo começa a escapulir, você tem que ficar ali, não, você vai fazer. Lógico, a gente tem que ser realista, nem sempre é possível você ter todo o equilíbrio. Mas algo para se pensar idealmente é tentar alinhar essas três coisas. Sim, o porquê, eu já analisei o porquê, qual que é o desdobramento disso num termo intelectual, e esses pensamentos eu consigo alinhá-los. E a fonte desses pensamentos que talvez tenham um elemento emocional, afetivo, eu já estruturei. Uma coisa que eu percebo, tendo atendido profissionais que a gente percebe que realizaram muito, foi um alinhamento entre esses três eixos, partindo de uma premissa central. Então, olha, eu tenho uma meta de vida, e aí você pode definir isso de qualquer forma, seja uma realização profissional, até realizações religiosas. A gente atendeu um empresário recentemente, muito bacana, que tem uma visão religiosa muito forte. Ele fala, olha, minha missão na vida é ter uma empresa, mas através dessa empresa trazer valores cristãos. Essa é a premissa dele. Então, quando está no centro, o restante do funcionamento do ser humano consegue se alinhar, então ele consegue manter o foco por mais tempo, porque existe um porquê. Até permitindo a redundância. Um porquê me sacrificar ali, porque abrir mão dessas outras coisas. Eu penso que a gente tem que trabalhar em dois eixos. No eixo negativo, de tirar as distrações e de nos instrumentalizá-los, termos instrumentos, né? Mas, por outro lado, de entender assim, para que eu estou mantendo o foco aqui? É só porque eu quero? Por que eu quero? Né? Quando nós conseguimos acessar isso, mais uma vez, isso é o que dá mais trabalho, mas que vale a pena,
principalmente para profissionais que já amadureceram, que já têm uma trajetória. Às vezes quem está no início da carreira não consegue perceber porque precisa se posicionar, precisa aprender a ganhar dinheiro, precisa aprender a realizar algo de útil, vamos dizer assim. Mas para quem já caminhou, essa é a diferença para manter o foco. E aí eu vou me permitir abrir um parênteses. Essa é uma crise que a gente vive também, que tem se falado menos. Você tem muitas pessoas que não enxergam por que fazer muitas coisas profissionalmente. Né? Oba, sexta-feira e tal. Tá, mas peraí, e depois? É só isso, né? É só isso, exatamente. E isso é algo que, lógico, a gente tem que abordar de uma forma muito madura, pouco ingênua, existe conta para pagar, né? Assim, vira e mexe, alguém às vezes me procura e fala, não, eu quero mudar de carreira. Eu falo, ok, dependendo da idade, não é assim, vamos pensar isso, vamos organizar, vamos refletir, porque o que te faz querer mudar? É uma insatisfação ou uma busca? Porque às vezes quer mudar, mas vai para outra carreira e encontra os mesmos problemas, porque a questão tinha a ver com uma dificuldade da pessoa lidar com aqueles problemas. Mas acessar e alinhar esses eixos, eu penso que nos permite, inclusive, manter isso de uma forma mais sustentável a médio e longo prazo. E eu tenho percebido isso muito na prática, sabe? Profissionais que já fizeram isso, às vezes nem por intervenção nossa, mas que construíram, seguem e conseguem produzir, às vezes com temperamentos até de você ver pessoas não tão enérgicas, e até profissionais que a gente atende, que não tem essa energia toda, igual o Bruno, muito, um homem muito enérgico e animado, mas que conseguem manter uma constância surpreendente. Você fala, que bacana, sabe? Vocês percebem isso também? E o equilíbrio está em tudo, né? Sim. O equilíbrio é necessário para a pessoa conseguir ter uma vida sustentável do ponto de vista dos seus afetos, dos seus interesses particulares e dos seus objetivos profissionais, inclusive para pagar boleto. Sim, A pessoa que tem uma vida que ele só trabalha em prol de um salário para pagar um boleto e o único momento de felicidade que ele encontra é no sextou, acaba sendo uma vida muito medíocre, né? Uma vida que pode estar sendo... É possível ser mais, não é? É possível ser mais. A gente é feito para ser mais. A gente tem um processo cognitivo imenso. O ser humano domina esse planeta não é à toa. E somos seres emocionais que temos capacidades racionais. É importante a gente ter esse equilíbrio entre essas duas áreas, porque elas se complementam. E nisso, você citou a meditação, que ela faz uma diferença tamanha nesse processo. Tanto para um processo de autoconhecimento, que eu também trouxe aqui, mas também no processo de você acalmar a mente e você equilibrar os seus pensamentos. Como que é a meditação? Como que uma pessoa pode fazer uma meditação? Você falou que em 5 minutos dá para fazer. Como que é isso na prática para quem é leigo, quem não entende do assunto, quem não quer ser Buda e até abomina, tem aversão a esse tema? Sim, inclusive eu trabalho com uma meditação específica, que é o Mindfulness, que é a atenção plena, porque existem diversas formas de abordar a meditação. Então, muitas pessoas perguntam se Mindfulness é meditação. E a resposta é: depende do que é meditação para você. Porque existem, por exemplo, tipos de meditação que promovem uma alteração de consciência, que buscam um equilíbrio de uma energia Kundalini que passa pelos chakras. Então, se você aborda a meditação dessa forma, Mindfulness não é meditação, porque Mindfulness, a atenção plena, é desenvolver o foco, a presença no momento presente. Então, a mente vai estar sempre nos convidando, produzindo pensamentos, como eu já disse, que nos levam para o passado ou para o futuro. E essa mente que está muito voltada a produzir pensamentos, sempre nos levando para o futuro, é o que vai trazer, o que tem trazido inúmeros casos de ansiedade, né, que a gente tem vivenciado, e inclusive nós mesmos. E adquirir essa capacidade de perceber a distração que a mente te leva para o passado ou para o futuro, a mente que tem a tendência de nos levar demais para o passado, é aquela mente que vai trazer a depressão. Você citou, no caso, uma pessoa que estava atendendo do luto, por exemplo, uma pessoa que sofreu um luto. Ela está presa ainda naquela pessoa que se foi, nos fatos que aconteceram, na saudade, toda a vivência, né, com aquela pessoa, e hoje nada tem graça, nada, pode estar no melhor momento com outras pessoas, mas ela está muito presa no passado. Então, a depressão vem da mente que está sempre nos levando para o passado, e a ansiedade para a mente que está sempre nos levando para o futuro. E o que tem aqui hoje, nada tem sentido, nada tem valor, o momento presente. Então, enfim, a meditação que eu trabalho é essa meditação que te convida a, como nós já dissemos, valorizar o momento presente, de forma intencional. E esse equilíbrio, como você trouxe, ele é muito importante. Por mais que eu tenha o meu foco, a minha forma de pensar
por mais que eu tenha um foco, que eu descubra o meu, vou usar a palavra propósito, que você não queria usar, mas eu vou usar, que eu saiba o meu propósito, né? Eu acho lindo quando as pessoas já nascem sabendo o que elas querem da vida. Nossa, eu acho lindo isso, porque para mim é difícil ainda buscar, né? Até porque meu propósito ele vai mudando de momento em momento. Mas enfim, tem uma direção do que eu quero para minha vida, porque isso trazer esse equilíbrio através de me respeitar. Então, quando você traz, por exemplo, a questão da ansiedade, como as pessoas estão vivenciando isso, aquilo, ou perdendo a motivação por não saber o caminho que elas estão, ou quando elas têm uma motivação, fica mais fácil de seguir caminhando. Eu vejo também que é muito importante você, a questão do equilíbrio, você se conhecer e principalmente se respeitar. Porque se você fica muito aqui na mente, só focado nisso, naquilo, nos planos, nos planejamentos, por mais que eles possam ser motivadores, trazerem alegria de vida, né, e desempenho, quero fazer isso, mas eu penso que é muito importante você estabelecer um tempo, uma pausa, o que seja, para se perceber como é que eu estou, como é que o meu corpo está se manifestando diante das situações da vida, diante do que eu estou produzindo, diante do que o mundo aqui fora está interferindo no mundo aqui dentro. Porque o corpo está sempre nos comunicando algo, sempre o corpo está falando com a gente, mas nós não estamos tendo tempo de escutar esse corpo. Então, quando eu falo que é possível fazer isso em 5 minutos, até menos, em 1 minuto. Então, a forma como eu gostaria de deixar de uma forma assim, para iniciar esse processo de estar com você mesmo, de um lugar honesto, sincero, de sentir o que você está sentindo naquele instante, em 1 minuto você faz. Então, são as pausas. Então, fazer uma pausa é parar mesmo. O que é uma pausa? É parar. Então, você vai parar, se for possível, de fechar os olhos. Eu gosto de fechar os olhos. Se estiver num ambiente seguro, fecha os seus olhos por alguns instantes e sente onde é que você está. Sente onde é que seus pés estão pisados. Sente onde o seu glúteo, o seu bumbum está apoiado, se você está na cadeira. Sente como é que está, que informação que o seu corpo tem. Tem uma sensação que está lhe chamando a atenção ou não. E aí, então esse é o primeiro momento. Sente a sua presença naquele momento. Se tem uma informação, se tem um pensamento, se tem uma emoção. E aí um segundo momento de uma pausa é direcionar a sua atenção para sentir a sua respiração. Então você direciona e sente por 3 ciclos, por exemplo. Inspira, solta o ar, 3 vezes que você faz. E um terceiro momento da pausa é você voltar para a sua atividade. Abre os olhos, movimenta um pouquinho, se espreguiça. Então, uma pausa você consegue fazer em 1 minuto. Então, às vezes você está numa... Para mim é muito importante, faço várias pausas ao longo do dia. Então, às vezes eu atendo um cliente, antes de começar o próximo cliente, aquela pessoa... Eu estava com a atenção voltada para ela, para os assuntos que ela me trouxe, para a forma corporal, que eu trabalho com o corpo. Chega uma próxima pessoa, eu quero estar... vou dizer assim, clean, eu quero estar limpa ali, com a minha mente clara, para receber aquela pessoa, com a atenção que ela merece. E aí, então, a pausa me ajuda, de um cliente para o outro, de uma atividade para outra, de uma reunião para a próxima, às vezes para chegar em casa, dirigir, o trânsito estava pesado, para chegar em casa, para receber os filhos com mais amor no coração e menos estresse. Então, às vezes, faz uma pausa dentro do carro, para um pouquinho, 1 minuto que você ficar ali, sente o seu processo, como é que está seu inspirar, seu exalar. Então, essa é uma das formas que eu considero efetiva e é muito simples. Mas, às vezes, de tão simples, as pessoas... Será? Tem que experimentar, não dá para escutar, como eu estou dizendo aqui, você tem que sentir, tem que experimentar, sentir no corpo como isso faz a diferença na qualidade das nossas relações. Então, vou dar um depoimento pessoal. A gente não combinou, mas eu aprendi a fazer isso e para mim fez uma total diferença na minha dinâmica do trabalho. Porque diante de várias reuniões, ligações, problemas diversos, às vezes eu me via sufocado nessas situações. E aí eu dei essa pausa de 1, 2 minutos, em que eu foco na minha respiração, em que eu foco em mim, eu volto reenergizado e já com um pensamento muito mais limpo para direcionar minha energia, minha atenção para uma atividade específica e dar conta daquele trabalho. Sim. Então foi um benefício muito grande para mim. E depois eu fui estudar e vi também que isso tem uma relação com a técnica Pomodoro. É uma técnica também de gestão do tempo, né, que, entre outras premissas, né, você utiliza um timer para quantificar aí 25 minutos de atividade com 5 minutos de pausa.
uma pausa intencional e é realmente uma pausa sem fazer nada. Quem para no Pomodoro e vai olhar o celular, isso não é a técnica correta. E é justamente para que você possa reorganizar seus pensamentos, ter sua energia centralizada e voltar a ser produtivo num próximo bloco de 25 minutos. Você já utilizou, já recomendou essa técnica? Já utilizei. Para estudar, ela é muito bacana, muito bacana. Eu confesso que não me recordo se eu cheguei a utilizá-la para atividade profissional, mas acho que faz muito sentido mesmo. E uma coisa que eu fico pensando, enquanto a Aline estava falando, me lembrei. Estava numa empresa essa semana, empresa de engenharia, e o pessoal falando, não, eu tive um chefe que quando a obra estava muito intensa, ele saía, ia para a esquina e ficava fumando um cigarro. Não estou fazendo propaganda de cigarro não, mas ele parava e ficava lá fumando cigarro, olhando para a obra. Prédio enorme e tal. Eu ficava pensando, alternava, fumava às vezes mais, voltava, aí ele trabalhava de novo. E é uma coisa muito interessante, o impacto que isso tem. Né? E faz muita diferença para a gente conseguir manter esse movimento, essa energia o tempo todo. Uma coisa que eu percebo, talvez numa outra perspectiva sobre esse movimento, e eu me incluo nisso, às vezes as pausas nos fazem perceber coisas que podem ser um pouco desafiadoras. E isso é o que eu percebo que a gente já acompanhou algumas pessoas, nós usamos até em alguns momentos algumas pausas em algumas abordagens, treinamentos. Estamos atendendo talvez um grupo de gestores que está numa atividade muito intensa. Vamos nos situar aqui, escreva o que está te preocupando às vezes, tem como resolver, não tem? Ok, todo mundo se situou. Mas esse momento de parar e refletir sobre o seu estado interno, ele tem uma coisa que pode ser um pouco dolorida também. E a gente já acompanhou alguns casos que as pessoas acabam tendo um pouco de dificuldade. Você pode começar a ver coisas que você está pensando, ou emoções estão se manifestando, que podem ser desagradáveis ou desconfortáveis. Eu não sou a pessoa mais adepta de redes sociais, estou aqui pela nossa amizade, eu sou meio fugitivo, não gostava de tirar foto quando eu era criança, mas estou no esforço, acho importante. Mas o pessoal que nos acompanha na Bloom pediu para eu gravar um vídeo essa semana até. E aí eu fiquei pensando em alguns temas e tal, tinha acontecido uma coisa no processo, e eu me lembrei até de uma frase, salvo engano, é do Platão, que diz assim, verdade ouvida é verdade obedecida. E às vezes parar e fazer essa pausa, e ouvir alguma coisa que não seja desconfortável, pode ser um negócio desafiador. Eu imagino que vem um trabalho da Aline, e a gente percebe isso nosso também, de instrumentalizar a pessoa para lidar com o que vem também. Porque às vezes você tá lá, terminou a reunião com o chefe, sei lá, não nosso chefe, nada disso, mas terminou a reunião com o chefe e ficou muito irritado. E às vezes se você parar e refletir, você vai descobrir por que você ficou irritado com o chefe e talvez você tenha que fazer algo sobre isso, ter uma conversa. E isso muitas vezes não é simples, não é agradável. Que entra no outro reino do quanto a gente tem instrumentos para lidar com o que vem para nós também. Né? A gente consiga talvez manter, mas ir entendendo esses movimentos é importante, e eu digo sempre assim, a gente precisa ter a coragem para enxergar essas verdades, por mais que elas não sejam desconfortáveis e doloridas nessas horas. Lógico, nós nem sempre conseguimos resolver tudo o que nos acontece e que nos venha. Eu gosto muito de uma fala de um profissional, um canadense que chama Jordan Peterson, não sei se vocês já ouviram falar, eu brinco, é kit completo, PhD, Harvard, deu aula em Harvard, não sei o que, é uma grande referência na área intelectual, apesar de se envolver em algumas polêmicas, que ele fala, muitas vezes, ao entrar em contato com essas coisas, é muito desafiador a gente definir o que fazer com essas verdades. E se você começa a experimentar isso e se ressentir, é importante que você enderece esse ressentimento. Por quê? Pode ser que ao endereçar esse ressentimento, você se conclua duas coisas muito frequentes. Ou você tem que fazer alguma coisa, então deixa eu ir lá e ter uma conversa, ou você vai reconhecer que você se chateou desnecessariamente. E isso é uma coisa muito dolorida, né? A gente fala muito, tem que ser brutalmente honesto consigo mesmo. Sim. Mas é difícil. Sim, é difícil. E eu gostaria de deixar claro, assim, para todo mundo que for nos ouvir, que a meditação, o mindfulness, não é uma terapia, mas é um processo psicoeducativo. Então, a meditação, o conceito de mindfulness, no início eu disse, é prestar atenção de forma intencional, você escolhe com intenção prestar atenção, sem julgamentos. Sim. Então, porque a mente, ela está sempre julgando, ela está sempre buscando, dando palpite, dando informação, ela sempre tem algo a dizer sobre alguma coisa. É bonito, é feio, é certo, é errado, eu gosto ou não gosto, eu quero ou não quero, aquele ali é bom, aquele ali é ruim. Então, a mente está sempre dando palpite. Então, quando você para nesse processo
para observar o funcionamento da mente, que é a meditação, nesse caso de mindfulness, a intenção não é você se envolver com os julgamentos, mas perceber que você julga e voltar para a sua âncora, para a sua respiração, por exemplo. E daquilo ali, buscar instantes, momentos de silêncio entre um pensamento e o outro. Porque, como você disse, sim, quando você começa a buscar, por mais que eu diga que a meditação não é um processo terapêutico, ela é um processo de autoconhecimento muito grande. E pode, com certeza, em vários instantes, te levar a enxergar coisas que você... É aquela história, né? Nem sempre eu sou o que eu acho que eu sou. Às vezes eu começo a descobrir, opa, não sou tão legal assim, não sou tão gente boa assim. Tem uma inveja aqui dentro, tem egoísmo aqui dentro, tem mesquinharia aqui dentro, como tem dentro de todos nós. Mas às vezes a gente não quer enxergar isso, porque dói enxergar certas coisas. Às vezes é mais fácil eu achar que o mundo aqui fora é que está me prejudicando, que eu não faço nada, eu sou uma pessoa muito boa, e o mundo fazendo isso comigo, e é aquele papel de vítima. Então, enfim, quando a gente começar a ter essa honestidade de olhar para dentro do que está aqui dentro, nem sempre é fácil, mas é bom deixar claro que a meditação ela não é para você fazer uma análise terapêutica, eu sou assim porque com 3 anos meu pai fez aquilo comigo. Não, aí é interessante você buscar uma ajuda terapêutica, né? E, por outro lado, eu vejo que é muito importante a gente não ignorar esses sinais que o corpo dá, porque se eu não quero olhar para alguma coisa que está me prejudicando, eu não quero olhar de frente, mas de alguma forma essa coisa, ela chega em forma de uma gastrite, de um infarto, de um AVC, de alguma outra complicação que quando você vai ter que olhar, talvez não tenha mais a possibilidade de oferecer uma cura por um processo mais suave. Aí você já está doente e aí nem sempre a solução é fácil, né? Então, enfim, eu acredito também que é muito difícil. Meu processo pessoal, ele é exatamente o que você colocou. Não é fácil. Eu escolhi trabalhar com isso, com essa área, com meditação, com mindfulness, por mim mesma. Porque olhar para mim não era fácil. Olhar para a dor que eu trazia dentro de mim não era fácil. Sim. Mas eu também acredito que é o caminho de você olhar, aprender a lidar, principalmente isso. Acho que a meditação é isso, para mim é isso. Aprender a lidar com o que eu sinto, de momento a momento, e principalmente a respeitar os meus limites, a cultivar, a me cuidar, a me acolher, a me amar. É importante, né, a gente se amar, né, a gente se querer, a gente se gostar. E isso também ajuda a gente manter o foco e a direção e a concentração em prol dos nossos objetivos. Né? O papo está excelente. Né, a gente foi do foco ao autoconhecimento, que é a base de tudo. Né, já convido aí todo mundo que está nos assistindo, né, caso precise de algum apoio, né, no seu autoconhecimento, né, o SESI também oferece a terapia com psicólogos em nossas unidades, também via telemedicina. Então, quem precisar também se desenvolver, além de vários outros cursos que a gente tem, mas a base é o autoconhecimento. Sim. Antes de chegar aqui no final, que eu quero fazer uma pergunta para os nossos convidados, eu quero convidar aí você que está assistindo o programa até agora para curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal. Se você chegou até esse momento do vídeo, escreve nos comentários, #foco. Quero ver realmente se você está aqui conosco. E já agradecer também a nossa valorosa equipe técnica, o César, Bruno, Juliane e nossos apoiadores maiores, Sandra Torkowski, Sandro Mabel, Paulo Vargas, por esse momento que com vocês o Saúde e Produtividade vem abordando temas como esses para tentar melhorar o seu desempenho e a sua qualidade de vida. E se a gente falou muito do que está acontecendo no presente, eu quero um exercício de futurologia para a gente fechar com chave de ouro. Como vocês veem o futuro do trabalho relacionado a isso que a gente abordou, o foco, as distrações? Quer falar primeiro, Aline? Bom, eu vejo o futuro do trabalho, mas eu também não posso deixar de falar que eu vejo o futuro do ser humano, certo, como um todo. Como a gente tem ferramentas maravilhosas hoje para nos auxiliar a lidar com as demandas que vão surgindo e construir essas ferramentas internas. Então eu vejo que existe um futuro que pode ser lindo.
aquela visão bem poética, assim, mas eu realmente acredito nisso. Sim. E que está nas nossas mãos, tá dentro da nossa capacidade de buscar. Hoje tem profissionais maravilhosos para auxiliar na saúde mental, na saúde física, para que desenvolva o trabalho, o ser humano como um todo. Então eu tenho muita esperança no futuro. Acredito muito nesse futuro e eu quero me colocar sempre à disposição para estar caminhando e, se for possível, auxiliar pessoas nesse sentido. Perfeito. Muito obrigado pela sua presença conosco, viu, Aline? Muito obrigado. Marcelo, como é que você vê o futuro? Olha, eu acho que faz muito sentido o que a Aline trouxe. Eu tenho uma visão talvez um pouco mais, não vou dizer pessimista, mas a gente tem percebido uma realidade profissional que tem se manifestado e que tem tido muitos desafios, e desafios pouco familiares para quem está atuando profissionalmente, e diria até pessoalmente. A gente vê que as famílias têm sofrido bastante para como agenciar os próprios filhos, a própria realidade. Eu vejo um futuro em que nós talvez sejamos mais convocados à responsabilidade de termos mais orientação sobre essas novas gerações. A gente vê que, por exemplo, temos tido muitos contatos com muitas empresas, seja aqui, seja em São Paulo, em outros locais, em que a empresa está servindo até certo ponto de educador dessa nova geração que está entrando no mercado, nas empresas. Tá? Às vezes a pessoa tem uma dificuldade em coisas básicas, até de análise moral, sabe, de coisas simples. Você fala, mas cabe você dizer isso, né? Um parênteses rápido, a gente ouviu recentemente o caso de um estagiário que queria ser promovido à direção dentro de uma empresa. Isso, um rapaz muito brilhante, mas qual que era a percepção que essa pessoa tinha de realidade, para ver se isso era realista? Lógico, a gente tem realidades que isso é possível e tal, mas na realidade que ele estava inserido não era, vamos dizer, realista. Né, você, talvez me permitindo essa redundância. Então eu vejo um futuro em que nós seremos convocados a fazer isso muito mais. E começar isso conosco. Né? Vamos dizer, nós somos da geração em que nós estamos buscando as respostas faz muito tempo, e talvez esteja na hora da gente ser convocado a dar cada vez mais dessas respostas. Mas que essas pessoas estão sentindo muita falta. Eu percebo isso. Percebo que essa é uma necessidade que está se expandindo cada dia mais. Bacana, muito obrigado pela sua presença conosco. Obrigado, também, é um meu prazer. amigo Marcelo Otero. E para você que nos acompanhou aqui, também meu agradecimento e te vejo no futuro. Se você gostou dessas dicas, já deixa seu like aqui no vídeo, comente, compartilhe e se inscreva no canal para não perder nada.